Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui, na Sala de Imprensa. Olá pessoal, está no ar mais um Sala de Imprensa, o programa que te deixa muito bem informado e muito bem informada sobre o universo da comunicação. Hoje o nosso assunto é inteligência artificial no jornalismo. Se você acompanha notícias diariamente, já deve saber que essa tecnologia já foi incorporada nas redações de todo mundo. E aqui no Brasil não poderia ser diferente. Mas a gente vai conversar sobre uma perspectiva local, o que está acontecendo nas redações daqui de Salvador. E para isso, eu convidei o meu colega Fernando Duarte, que é jornalista com uma vasta experiência em redações. Ele já trabalhou nos jornais Tribuna da Bahia e à Tarde, nas rádios Tudo FM e Vida FM e no site Bahia Todo Dia. Foi apresentador do programa Isso é Bahia, na Rádio à Tarde FM, e atualmente é colunista político e editor-chefe do site Bahia Notícias, onde ele regulamentou o uso da inteligência artificial na elaboração das pautas. Bem-vindo, Fernando. Muito obrigada por aceitar nosso convite. É uma honra bater esse papo com você aqui hoje. Obrigado, Isabela. É sempre bom debater o futuro da comunicação, já que a IA ela faz parte do nosso cotidiano enquanto pessoas, enquanto cidadãos. E aí a imprensa é meio que obrigada a incorporar um pouco antes, já que essa tecnologia ela nasce também lidando com a comunicação direta entre as pessoas, né? Então, sim, é sempre bom falar sobre esse tema. Muito obrigado pelo convite. E é importante porque também as pessoas têm muito preconceito, né? Eu quero também desconstruir aqui com essa nossa conversa. Eu quero que você já comece falando sobre como você implantou a utilização da IA na redação do Bahia Notícias, né? Como é que se deu esse processo? Ela afeta a parte escrita, a parte produtiva do jornalismo? Como é que funciona? A gente tem, a partir da chegada do ChatGPT, lá no final de 2024, uma presença constante da IA generativa no dia a dia da população. O ChatGPT se tornou um grande fenômeno mundial, e aí a gente não podia deixar de usar essa ferramenta por conta do preconceito. Então, a gente fez uma discussão curta na redação para ver se as pessoas queriam ou não utilizar. E muitos falaram da celeridade que essa ferramenta dava em algumas situações, como correção de textos, adequação de títulos, debates de títulos, por exemplo, transcrição de áudio, que é uma das coisas mais chatas do dia a dia das redações. E aí o que foi que a gente fez? A gente fez uma espécie de instrução normativa para a redação, indicando como os repórteres poderiam utilizar a inteligência artificial. Como nós lá no Bahia Notícias somos usuários do Workspace do Google, a gente tem acesso a algumas ferramentas do Gemini, que é a ferramenta de inteligência artificial do Google. Então, eu delimitei como a redação poderia utilizar a inteligência artificial para agilizar o trabalho. Então, muitos usam para decupagem de áudios, que é a transcrição de áudio, ou então para fazer correções de língua portuguesa, ou de ortografia, gramatical, até para tirar dúvidas mesmo de qual é a grafia correta de um determinado texto ou expressão. E aí também para títulos, porque a inteligência artificial ela vai funcionar como uma espécie de experiência preditiva do que o usuário vai clicar com uma frequência maior, seja no site em geral, seja nas redes sociais, seja, por exemplo, no Google Discover, que é uma das fontes de tráfego que alimentam os veículos de comunicação aqui no Brasil. Sim, então nas redações é basicamente ChatGPT e essas eu não sou muito fã do ChatGPT porque ele é pago e aí a gente não contratou o serviço. Sim. Como o Gemini ele já é incorporado ao serviço contratado do Bahia Notícias, eu pedi à redação que desse preferência ao Gemini. Só que aí tem um detalhe. Todas as vezes que a gente usa inteligência artificial nos textos, a gente indica ao leitor que houve o uso de inteligência artificial. Então, no dia a dia da transcrição, nem tanto, porque é uma questão muito mecanizada, sim, digamos assim. Mas quando a gente trata imagens, por exemplo, com o uso de inteligência artificial, a gente pede que a redação explicite isso para o leitor. Quando a gente usa uma inteligência artificial para o tratamento de muitos dados, como o Notebook LM, como o Pinpoint do Google, a gente explicita que nós utilizamos essas ferramentas
porque é uma forma de dar transparência para o leitor. Inclusive, nós adicionamos nos princípios editoriais do Bahia Notícias que, quando houver o uso de inteligência artificial, é obrigação da redação informar ao leitor que houve esse uso. E é bom isso, né? Eu tenho visto essa recomendação de que seja sempre sinalizado quando há o uso, né, da inteligência artificial, principalmente nas redes sociais. Mas, além disso, desse uso na redação, vocês usam também a inteligência artificial como uma ferramenta de gestão? Ela ajuda lá na parte de recursos humanos? Eu costumo usar, por exemplo, para fazer escala de final de semana, porque sim. É um trabalho que é burocrático, é minha responsabilidade, e eu faço tudo integrado com a agenda do Google. Então, eu faço a agenda de uma forma que eu consiga importar os dados, e aí o repórter recebe a notificação no e-mail dele que ele está de plantão de tal hora até tal hora, no sábado, ou no domingo, ou no feriado. Então, a gente acabou ganhando elementos para ganhar tempo, né? Eu faço avaliações periódicas com a redação, então a parte de estruturação dos questionários, eu já fiz um feedback 360, eu faço feedback mensal com a equipe, sempre com o uso da inteligência artificial, não para me substituir, não para substituir o RH, mas para ganhar tempo nesse processo, porque ela é muito mais especializada em fazer algumas coisas que eu não tenho essa experiência, eu não tenho expertise. Sim. Então, eu preciso usar a inteligência artificial no meu dia a dia de uma maneira que eu possa ganhar tempo. E é basicamente isso que a gente tem usado para a correção de texto. Recentemente, eu criei um bot que os repórteres recebem no Telegram uma notificação quando tem algum erro de português ou um erro de gramática. Então, é o uso da inteligência artificial para melhorar o desempenho jornalístico. Ela não substitui o item humano, porque a gente precisa ter o componente humano para poder trazer uma reflexão, para poder avaliar a qualidade daquele texto. Mas ela acaba sendo uma aliada do Bahia Notícias, uma aliada da equipe, no sentido de evitar erros, que são erros. Quando você escreve, você acaba ficando cego por um tempo, você não consegue enxergar os erros. E você muitas vezes não tem tempo de pedir para uma segunda ou uma terceira pessoa fazer uma avaliação. Então, quando você dispõe de uma ferramenta como Gemini, como o ChatGPT, ou até outras ferramentas que tem disponível, o Claude também é uma ferramenta que algumas pessoas eu já vi usando lá na redação, desde que haja uma transparência nesse processo, desde que sejam informados aos leitores, as pessoas que são gestoras, que há um uso de inteligência artificial. Hoje eu concluí uma pesquisa de avaliação da equipe, e aí para eu processar uma tabela de Excel eram 20 linhas e 40 colunas. Se eu fosse fazer isso manualmente, eu ia gastar 2, 3 horas. Eu pedi para o Gemini e ele fez isso em 5 minutos. Então, eu ganho muito tempo no meu dia a dia a partir do uso dessas ferramentas. A equipe também tem esse indicativo. A gente também tem uma outra ferramenta contratada que ela faz uma avaliação dos títulos e ela sugere mudanças no título. Ela sugere, por exemplo, perguntas que não foram respondidas naquele determinado texto, e aí se torna uma suíte, um desdobramento daquela matéria. Então, a gente tem que usar as ferramentas ao nosso favor, a gente não pode simplesmente dizer, não quero usar. Essa ferramenta, por exemplo, permite que o Bahia Notícias publique constantemente nas redes sociais de forma automatizada quando eu não tenho pessoas disponíveis para trabalhar. Então, se acontece um breaking news entre 22 e 6 da manhã, que é o horário que eu não tenho um repórter disponível, e aquela ferramenta, ela percebe que houve um aumento de procura por aquele determinado conteúdo, ou um aumento da audiência, ela vai disparar nas redes sociais, ela dispara no Blue Sky, ela dispara no Facebook, ela dispara no LinkedIn, ela dispara no WhatsApp e dispara no Telegram. Então, são esses tipos de usos que eu acho que todo mundo deve pensar para poder ganhar tempo, otimizar o desempenho. Dispara para quem? Para você? Dispara para a base de repórteres? clientes mesmo, de usuários, de leitores.
Então eu tenho um grupo, um canal do WhatsApp que fica Sim. integrado à ferramenta, e aí ele dispara para a ferramenta, para os nossos leitores, aquele determinado conteúdo que saiu no site, que pode, por exemplo, ter saído às 21 horas, mas que a gente não tinha visto o potencial de audiência. E aí ele percebe que tem um potencial de audiência, ele acaba disparando. E aí também tem as notificações, porque a gente recebe notificações seja do próprio Instagram, por exemplo, que um conteúdo está viralizando, tem algumas ferramentas que notificam o editor, que notificam o repórter, até o sininho que algumas pessoas colocam para, por exemplo, um determinado artista, quem cobre celebridades, ela coloca uma notificação toda vez que aquela determinada celebridade postar alguma coisa no feed do Instagram, por exemplo. Então, são esses usos que a gente tenta otimizar para a equipe ter um bom desempenho, ainda que a gente não disponha de uma equipe 24 horas por dia. Lógico que a gente queria uma equipe 24 horas por dia, a gente queria 10, 15 pessoas trabalhando full time, mas é inviável hoje, as redações estão enxutas, a gente tem um número cada vez menor de jornalistas disponível, e a gente tem um volume de trabalho muito grande. O Brasil, ele não ajuda muito, né? Então, a cada momento você tem uma notícia diferente. E a gente precisa estar preparado para isso. E às vezes a gente não está tão predisposto a ter o conhecimento completo. Então, a gente vai publicar um determinado conteúdo e usar as ferramentas de inteligência artificial para mostrar, olha, você não respondeu a essa pergunta aqui. Talvez seja interessante você voltar na sua matéria e acrescentar esse dado. Então, são esses tipos de mecanismos que a gente instruiu e deixou claro através dessas diretrizes lá no Bahia Notícias. Então, do repórter ao estagiário, eles são instruídos a fazer esse uso. Por exemplo, no Gemini, a gente pega o título da nossa matéria e aí coloca, eu preciso que esse título esteja adequado para o Google Discover, que tem uma limitação de caracteres, que tem uma forma de apresentação dos verbos distinta da manchete do site, digamos assim. E aí ele dá sugestões. Não necessariamente a gente vai usar as sugestões, mas é importante a gente ter um ponto de inflexão a partir de uma perspectiva, lógico, que é de uma máquina, não é uma perspectiva humana, mas que permite até que você olhe por uma ótica distinta daquela que você estava esperando. E faça adaptações, né, também. E isso aí é bacana, porque você consegue aproveitar melhor o seu próprio texto. Porque às vezes a inteligência artificial, ela mostra um elemento que você não tinha reparado. Então, por isso que é importante a gente pensar a IA como uma aliada, nunca como uma adversária, não como uma eventual substituta das redações, do poder do repórter na redação. Sim, é bom você falar isso, porque assim, o viés do preconceito é justo esse, né? É bom que você já antecipou aqui algumas perguntas que ia fazer. Eu já ouvi muita gente falar assim, você sabe que sua profissão vai acabar, né? Agora com IA e tal, muita gente falando isso. E as pessoas tendem a pensar que os jornalistas têm utilizado a IA para escrever os textos. Tanto que eu trouxe até uma pesquisa aqui que eu achei, foi um relatório produzido pelo Instituto Reuters para estudo de jornalismo em 2025. Ele mostrou o seguinte, o número de pessoas que fazem uso de IA para buscar informações aumentou mais que o dobro de 2024 para 2025. Foi de 11% para 24%. Então as pessoas buscaram muito a IA para conseguir informações. Porém, apenas 12% das pessoas se dizem confortáveis com notícias totalmente produzidas por algoritmos. Então, veja como foi enviesada já a questão, né? Notícias produzidas por algoritmos. Então, as pessoas realmente não confiam nisso. E é essa ideia que se tem, de que a gente está usando a IA para fazer a nossa função, escrever nosso texto, entendeu? E checar, fazer a checagem. O que acontece? A gente, lá no Bahia Notícias, usou em 2024 uma estratégia de construir textos para que a gente tivesse uma resposta rápida para aqueles leitores que a gente não tinha condição de colocar o resultado das eleições de 2024. Então, todos os municípios da Bahia, assim que o Tribunal Superior Eleitoral concluía a eleição para prefeito, já saía publicado no Bahia Notícias que aquele determinado município elegeu fulano de tal, com X% dos votos, que ele é do PSD, ou do PT, ou do PL, ou do União Brasil.
quem é o vice dele, quem foi o segundo colocado. Então a gente construiu uma estrutura para que essa informação ela fosse automatizada. Por quê? Porque eu não consigo cobrir os 417 municípios da Bahia. A gente aprendeu isso, inclusive, com o G1. Se você olhar o G1, quando o IBGE lança dados do censo demográfico, ele tem páginas personalizadas para cada município do Brasil. Você imagina 4 mil municípios, quase 5 mil municípios, você ter uma página individualizada com os resultados. É humanamente impossível isso. Só que para o morador de uma cidadezinha do interior da Bahia, que vai buscar na internet o resultado da eleição ou o resultado do censo do IBGE, ele quer um texto personalizado sobre o seu município. Sim. Então, é um uso que, de alguma forma, melhora para o leitor. Então, não dá para você ignorar esse tipo de situação. Existem momentos em que vai haver uma inteligência artificial criando um texto, um robô automatizando o texto, que é um texto que seria burocrático. Não precisa necessariamente passar pelo dia a dia de uma pessoa, de um homem, de uma mulher. Sim. Só que, por exemplo, em 2024, os veículos de comunicação como um todo, se você pegar, o Google fez uma alteração no seu algoritmo em julho, fez uma nova alteração em agosto e uma terceira alteração em setembro. Agosto não, foi julho, agosto e setembro. Na de julho, ele começou a colocar aquela resposta sugerida do Gemini. Não sei se você já fez uma busca do Google e aí ele mostra primeiro uma resposta de inteligência artificial. E aí os veículos de comunicação tiveram uma queda de 30% a 40% da audiência, porque as pessoas não clicavam mais na notícia porque estavam confiando naquele resultado, naquele resumo. Isso é válido para o Google, que é a maior ferramenta de busca do mundo, mas o ChatGPT também tinha algo muito similar. E aí o Google refez essa alteração lá para outubro, novembro, ele fez uma modificação para voltar a priorizar resultados noticiosos em situações que envolvam notícias. Lógico que tem conteúdos que você pode utilizar a inteligência artificial, sei lá, como preparar uma carne de pato. Sim, sim. É uma coisa que não é noticioso, mas para notícia, o Google voltou a priorizar os resultados, veículos, né? Os veículos. Alguns veículos são questionáveis, porque tem muito veículo que usa clickbait, que usa ferramentas não tão republicanas, digamos assim, não tão democráticas para atingir o leitor. Isso aí é uma coisa que as Big Techs estão discutindo e que é um prejuízo que a imprensa tradicional acaba sofrendo, mas houve uma melhora. De novembro para cá, as audiências, eu participo de alguns fóruns, de algumas discussões de associações das quais eu faço parte, você percebe que não houve uma recuperação desses 30%, mas parou de cair e voltou a ter um acréscimo de audiência. Então, é algo que a gente está tentando ainda lidar. A imprensa como um todo está aprendendo a lidar. Teve um momento, no final do ano passado, que muito se falou sobre SEO, que é Search Engine Optimization, que é você otimizar o seu site para os mecanismos de busca. E aí tinha uma evolução do SEO que era voltada para os mecanismos de inteligência artificial. Então você preparava o seu site dentro de parâmetros para que facilitasse a entrega do seu site na inteligência artificial, no ChatGPT, no Claude, no próprio Gemini. E aí você teve uma força muito grande disso lá, outubro, novembro do ano passado, mas hoje você já ouve falar menos disso. Por quê? Porque os próprios veículos meio que se impuseram na relação, que é uma relação tensa com as Big Techs. Então, a gente tem exemplos na Austrália, no Reino Unido, na França, que é de uma regulamentação. Então, essa regulamentação do acesso à informação por meio das Big Techs, de alguma forma, dá um certo conforto para a gente. Era isso que eu queria também saber de você. Você falou muito que a gente tem que considerar a IA como uma aliada, que otimiza muito o tempo. Tem muitas vantagens, né? Mas assim,
quais são as desvantagens que você enxerga lá na redação do Bahia Notícias com o uso da IA? Né? Porque eu tenho visto, eu já li algumas coisas falando que ela também tem sido utilizada para driblar os veículos de comunicação. Ela meio que pega o conteúdo de vários veículos, copiando mesmo, e aí gera o seu próprio conteúdo e começa a rodar pela internet e a gerar lucro também com isso, sem dar os créditos, sem pagar direitos autorais, sem nada. Então, assim, que tipo de desvantagem? Essa é uma desvantagem que você observa lá, ou você observa outras coisas? Esse é um problema. Tem alguns veículos que são mais robustos, que eles preferiram bloquear o uso da inteligência artificial para consulta no próprio site. Sim. Então, tem uma forma que você bloqueia o acesso desses robôs para que ele verifique o seu conteúdo. Então, você tem o New York Times da vida, uma Folha de São Paulo, que tem uma robustez econômica, inclusive, para que permita isso. Mas veículos menores não podem se dar a esse luxo de simplesmente ignorar a ferramenta de busca de inteligência artificial. Eu acredito que, assim, quando você pega um veículo menor e que está se amparando na inteligência artificial para reconstruir textos de outros, sem o pagamento de direito autoral, sem reconhecer a origem daquela informação, isso acaba prejudicando o próprio ecossistema de notícias. No médio e longo prazo, a gente vai ter uma descredibilização dos veículos. Então, é preciso tomar cuidado, isso é uma desvantagem real. Sim. A outra questão é as próprias grandes redes de tecnologia, as Big Techs, que utilizam para o treinamento sem o devido reconhecimento do direito autoral. Então, é importante que se haja uma discussão, uma regulamentação no Brasil, principalmente, que é o nosso caso, para que a gente evite o uso ilegal, porque o meu conteúdo, o meu direito autoral, ele existe quando eu produzo um determinado conteúdo. Então, é importante que haja uma regulamentação, que o Estado brasileiro discuta isso de uma maneira madura, sem uma perspectiva de, por exemplo, está limitando liberdade de expressão. Não é isso. A gente precisa regulamentar para que haja o devido pagamento, a devida responsabilização daquelas pessoas que eventualmente infringam a legalidade. Sim. Você trouxe aí vários aspectos de... Várias coisas que se pode utilizar IA que eu não fazia ideia. Essa coisa de você conseguir gerenciar a escala mesmo, de folga, isso ajuda muito no dia a dia de uma redação, porque é uma coisa trabalhosa você fazer, né? E até essa análise de dados, essa coisa dos municípios, você falou muito interessante de trazer resultado eleitoral, otimiza muito, né? O tempo. Como você percebe o impacto dessa ferramenta para os jornalistas que estão lá na ponta final da redação? Você acha que eles gostam? Você acha que eles encaram como um trabalho a mais? Como é que você enxerga essa aceitação dessa tecnologia? A gente tem uma questão até um pouco geracional. Sim. Porque os jornalistas um pouco mais velhos, eles têm um pouco mais de resistência a isso. E às vezes os mais jovens também têm, porque eles têm medo de serem amplamente substituídos. Eu defendo que a gente deve usar a ferramenta para o nosso benefício. Então, eu tenho uma geração na redação de 20 e poucos anos que, a partir do momento que eu ensinei o uso de uma determinada ferramenta, eles incorporaram no dia a dia. Então, o Google, ele dispõe de ferramentas especializadas para jornalismo. Então, o Google Pinpoint permitiu que em 2024 a equipe de jornalismo do Bahia Notícias analisasse 417 programas de governo dos municípios baianos. Imagina você pegar 417 programas de governo dos prefeitos eleitos e analisar um por um. É humanamente impossível. Então você consegue lançar mão de uma ferramenta de inteligência artificial que vai permitir você tratar esses dados, você analisar esses dados de uma maneira mais célere. Então, o Google Pinpoint foi um uso que a gente fez lá no Bahia Notícias. Eu participei de alguns eventos do Google em 24 e em 25, e aí eu apresentei para os responsáveis do Google, eles queriam usar como um case de sucesso, porque era uma ferramenta que as pessoas não sabiam usar no dia a dia e não tinham visto um uso prático. Sim. Por exemplo,
para um jornalista que quer acompanhar o diário oficial de sua cidade, uma cidade do interior, que tem uma estrutura menor de robustez econômica para manter um determinado blog, por exemplo, ele pode usar o Pinpoint para todos os dias ele subir o diário oficial do seu município naquela pasta, e aí ele pode perguntar ao Pinpoint quando fulano foi nomeado, quando fulano foi exonerado. Sim. E a inteligência artificial do Pinpoint vai apresentar de uma maneira muito mais célere do que ele fazer essa busca em diário por diário ao longo de talvez 4 anos de uma administração. Sim, sim. Então esse é um dos usos. Eu pego um determinado processo, teve um processo aqui de uma operação da Polícia Federal que ele tinha 1.970 páginas e eu tinha 12 horas para analisar essas 1.200 páginas, 1.900 páginas. E foi numa sexta, 21 horas, e o chefe queria todo o conteúdo no sábado até 3 da tarde no ar. Meu Deus, Então é humanamente impossível você ler essas páginas. Só que com o uso de inteligência artificial, eu, por exemplo, conseguia eliminar páginas que estavam repetidas, eu conseguia buscar elementos chaves que eram interessantes para a construção daquela matéria. Então, 2 da tarde mais ou menos, eu já tinha conseguido revisar todo o documento. E eu consegui fazer com que a equipe do Bahia Notícias utilizasse esses elementos de uma maneira mais célere. Sim. Então, a redação, ela tem pessoas que incorporam muito mais facilmente isso. Eu tenho um estagiário que ele usa o Gemini para discutir título o tempo todo. Já eu tenho outros repórteres que preferem não usar a inteligência artificial para otimizar o título. Eles preferem fazer a manchete da forma como eles conceberam no primeiro momento. Fernando, tem uma coisa no meio disso tudo, quando você explicou no primeiro bloco, né, como vocês utilizam essa ferramenta, deu para entender que você consegue ter um controle muito bem feito, assim, para que o jornalista não extrapole uma utilização, digamos, para uma utilização ética, né? Então, assim, eles têm funções muito bem definidas que eles conseguem desempenhar com a ajuda da IA. Eles não vão além disso, né? Pelo menos é o que a gente espera. Mas, assim, eu tenho ouvido de vários colegas, né, que esse uso tem sido também mal feito no sentido de escrever textos, de substituir mesmo não só a escrita humana, mas a apuração, substituir a criticidade do ser humano. Então, assim, a gente tem uma formação crítica e a gente também tem aquela formação humanística para a gente dar um tratamento adequado para a notícia. Tem determinadas informações que a gente recebe, mas que não deve ser passada, né? Para preservar A ou B, enfim. Quando você automatiza determinadas funções, você vai perdendo esses filtros. E vai perdendo também a prática da escrita. Né? Outro dia um médico me questionou assim, onde vão parar os comentaristas, onde vão parar os analistas do jornalismo? Eu espero que eles não fiquem restritos ao YouTube e às redes sociais. É isso, né? Então, isso me preocupa, assim, porque eu tenho ouvido também críticas de, o jornalismo, os jornalistas eles vão começar a perder a prática da escrita, vão começar a declinar nessa habilidade. Você enxerga isso como uma ameaça? Como é que você vê o futuro? É um risco que a gente corre, principalmente nessas gerações que são nativas digitais. Sim, sim. Porque a nossa geração, ela acompanhou a transição. Nós não éramos digitais, nós éramos analógicos e nos tornamos digitais. Sim. Mas as novas gerações, elas já nasceram num ambiente completamente digital. Então, isso é uma preocupação que eu tenho, porque algumas pessoas não conseguem enxergar um problema no uso excessivo, seja do celular, seja... eu mostrei um disquete, por exemplo, e aí tem uma geração que não sabia o que era, e todo computador, quando você clica em salvar, é um disquete que aparece. É uma anedota para a gente mostrar que há uma diferença geracional. Então a gente precisa tomar cuidado, principalmente com essas novas gerações, para que elas não achem que a IA é algo que precisa ser incorporado no sentido de ser substitutivo do trabalho humano. A gente tenta ter controle sobre a produção editorial, sobre a produção de conteúdo. Não necessariamente a gente vai conseguir o tempo todo. Mas, por exemplo, aqui na TV Câmara você pode pegar um determinado corte e utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para legendar o corte. Só que a legenda não necessariamente vai interpretar todas as nuances da minha voz, as nuances da sua voz.
e às vezes a gente fala um pouco embolado. Então, cabe à pessoa que está tratando esse dado fazer uma verificação se a legenda está correta. Então, assim, a presença humana ainda é extremamente necessária. É possível que a inteligência artificial evolua e que a presença humana seja dispensável? É possível. É até previsível que isso aconteça num dado momento. Porém, como você bem falou, o elemento humano da questão da criticidade, da reflexão sobre Sim. aquele determinado conteúdo, ele é importante. Porque às vezes você tem, por exemplo, a decisão de quando colocar uma determinada informação no ar. Sim. Quando envolve, por exemplo, morte de pessoas. Você precisa, por exemplo, ter certeza que a família já foi informada da morte daquela determinada pessoa. Porque imagina você acessar as redes sociais Sim. e descobrir que um parente seu morreu por uma publicação de um veículo de imprensa. Sim. Então, são cuidados que a inteligência artificial, que as máquinas não vão ter. Então, nesse momento, eu acho que as empresas jornalísticas que conseguirem conciliar o uso da IA com a pessoa, o recurso humano, Sim. ela vai chegar num nível de competitividade maior no médio e longo prazo. Porque a gente tem que analisar como uma estratégia de mercado, uma estratégia comercial, do ponto de vista que eu estou aqui, que eu estou Sim. falando como um veículo privado, não que eu seja dono, tá? Sim. Mas que eu sou representante de um veículo privado. Não é o caso, por exemplo, da TV Câmara, da TV Sim. Assembleia, da TV Senado, que são outras visões, outras perspectivas que você vai ter. Não é, a nossa visão é uma visão que é comercial, mas é uma visão que tem uma preocupação jornalística. E aí, quando você conseguir conciliar a IA com os recursos humanos, eu acredito que seja onde vai ser o pulo do gato para a sobrevivência desses veículos de comunicação. Sim. Porque, como eu falei, não dá para rejeitar, não dá para olhar a IA como uma inimiga. Você tem que analisar ela como uma perspectiva de um apoio. Teve um episódio muito recente que eu pedi para a nossa estagiária, nossa social media lá, não era nem estagiária, encontraram uma mochila na rodoviária nova que achou que era uma bomba, mas não tinha uma foto, ninguém registrou aquele momento. E você precisa de uma imagem para publicar nas redes sociais. Aí eu falei com ela, olha, você pode pedir para a inteligência artificial criar um robô abrindo uma mochila e saindo roupas de dentro da mochila para ilustrar aquela matéria. Sim. Ela não conseguiu fazer, tal, teve dificuldade, e aí depois eu mostrei a ela uma ferramenta que era muito mais fácil fazer isso. Mas, assim, é um uso que a gente pode ter, já que naquele determinado momento a gente não conseguia, não tinha a imagem. No outro dia, na minha coluna de opinião, eu falei sobre a sopa de letrinhas que são os partidos políticos. Foi na abertura do mês de janela partidária. E aí eu não tinha condição de parar, desenhar uma sopa de letras mostrando o nome dos partidos. Aí eu pedi para a inteligência artificial mostrar uma panela com uma sopa de letrinhas com as iniciais dos partidos, as siglas dos partidos em destaque. Então, são usos que a gente precisa fazer, que a gente pode fazer, desde que seja um uso ético, um uso dentro das limitações impostas pela empresa, pelo mercado e pela sua própria consciência da realidade. Porque você não pode ludibriar o leitor, o espectador e dizer criar uma imagem dizendo que aquilo é real. Eu tenho uma preocupação muito grande agora, em 2026, por conta do período do processo eleitoral. Eu ia falar disso agora. Porque agora na guerra a gente já lidou com situações assim, de receber um vídeo que não era da guerra no Irã, mas que as redes sociais colocavam como se fosse da guerra. E aí, o que foi? A pessoa que foi mal intencionada nesse processo colocou um bombardeio que não tinha sido no Irã, na estrutura arquitetônica do Irã, então simulava que era lá. Então, o cuidado que a imprensa tem que ter ao reproduzir esse tipo de conteúdo. A gente viu
o caso da prisão de Nicolás Maduro no começo do ano. Circulou um suposto vídeo de Nicolás Maduro sendo conduzido pela polícia, pelo FBI, sim, pelas forças aéreas, pela Força Armada dos Estados Unidos. Esse vídeo era falso. E o mundo inteiro caiu nesse vídeo. Eu acho que eu vi isso num veículo grande. O mundo inteiro caiu nesse processo. Mas o vídeo era falso. Tinha uma fotografia e a partir da fotografia fizeram um vídeo. E aí a gente precisa ter muita cautela ao receber esse conteúdo, ao encaminhar esse conteúdo. Porque diferente das fake news, que elas têm uma emergência lá em 2014 e uma evolução a partir de 18, do ponto de vista político-eleitoral, se a gente for falar de fake news, desde 1889 tem fake news no Brasil. A República nasceu de uma notícia falsa. Mas, assim, da forma massiva como ela foi utilizada eleitoralmente, ela já foi um problema. E agora, em 2026, a gente vai ter um problema com a inteligência artificial. O Tribunal Superior Eleitoral, ele até fez uma regulamentação, ele proibiu o uso de inteligência artificial, se não me engano, 72 horas antes do pleito. Então, já tem uma janela que vai eliminar ou pelo menos reduzir o uso de inteligência artificial. Acho que não. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa pega a voz de um determinado político e simula a voz daquele político cometendo um crime, falando uma abominação. Pega uma imagem antiga e você pega um áudio antigo e cola como se fosse um momento do real, atual. Então, assim, é um risco muito grande que nós, enquanto sociedade, estamos correndo. E aí é uma questão de educação também. Porque eu, quando recebo um conteúdo falso, como uma fake news, eu tenho o discernimento de perceber que aquilo ali é falso, de entender que há elementos que vão indicar o uso de inteligência artificial. Mas eu não posso exigir que uma pessoa com seus 70 anos, com um baixo nível de instrução, consiga perceber que o vídeo que chegou no WhatsApp dela é um vídeo de inteligência artificial, que é um vídeo falso. Então a gente precisa ter uma espécie de consciência coletiva de que, primeiro, ao receber esse conteúdo, a gente precisa tomar cuidado com a reprodução desse conteúdo e, além disso, tomar cuidado no processo de encaminhamento, porque às vezes você comete um crime sem ter a noção que você está cometendo um crime, porque você compartilha uma informação falsa que ataca A, B ou C. Isso aí eu não estou falando nenhum tipo de apologia ou crítica a nenhum segmento político, porque, infelizmente, todos os lados da cena política brasileira fizeram uso, em algum momento, seja de fake news, seja de inteligência artificial para gerar um vídeo, para gerar uma musiquinha, algo assim. Na semana passada eu recebi 3 músicas distintas atacando grupos políticos distintos aqui na Bahia. E você percebe claramente que são feitas por inteligência artificial. Por quê? Não é porque você não vai achar uma pessoa predisposta a fazer isso, mas porque o custo ficou muito mais baixo. Então, o que você gastava para contratar uma pessoa, para escrever um jingle, para musicar aquele jingle, para gravar aquele jingle no estúdio, tem ferramentas de inteligência artificial que você não precisa pagar tanto e você vai ter isso numa velocidade muito mais rápida. Então, uma coisa que aconteceu de manhã, à tarde ela já está viralizando com o uso de inteligência artificial. E é preciso tomar muito cuidado com isso. É isso que eu queria também tratar com você. Assim como a IA, ela acelerou muita coisa nas redações e otimizou o tempo de vocês, ela também vai acelerar, está acelerando muito esse processo de desinformação. E isso vai dar muito trabalho para vocês. Então, o tempo que ela otimizou de um lado, ela está meio que tomando de outro, porque vocês vão perder muito mais tempo agora fazendo checagem, apuração. Como que você ver como é que você enxerga a resolução desse problema, porque isso vai ser um problema gigante, principalmente por se tratar de vídeo, porque as pessoas veem o vídeo e elas acreditam no que elas estão vendo, é muito difícil. Um jornalista que eu vi ontem, que usou a imagem de Jair Bolsonaro deitado no hospital, cheio de fio e tal, e dizendo, Jair Bolsonaro está moribundo. E aí o jornalista estava justamente fazendo uma análise daquela imagem que está sendo disseminada e que é falsa.
Só que quando eu olhei, eu falei, meu Deus, tiraram uma foto dele no hospital. Não duvide, Carlos Bolsonaro publicou uma foto dele ontem Mas no o jornalista hospital. disse que era falsa. É, Aquela que eu aquela vi específica, era né? falsa, que estava rodando, mas que, né, as pessoas estavam atribuindo aquela imagem como a ele, como real, mas que era falsa e as pessoas estavam meio que prevendo a morte dele. Né? Eu recebi, talvez em janeiro, uns vídeos, inclusive, muito bons, tá? Tecnicamente muito bem feitos, de Lula, Donald Trump e Jair Bolsonaro tocando numa banda de rock. Então, assim, é lógico que aquilo ali era muito real para parecer falso. Mas, assim, esse tipo de imagem de Bolsonaro, por exemplo, na cama do hospital. Lula, o Lindbergh Farias publicou uma foto de Lula, ele todo musculoso, não sei se você chegou a ver, Lula caminhando na praia, e aí Lula estava todo muito bem definido na academia. Então, assim, são situações que são absurdas e que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu fico muito preocupado, porque lá no Bahia Notícias a gente tem uma regra que inclusive, eu estava lendo os princípios editoriais hoje por uma coincidência, que nós trabalhamos com a dupla checagem. Então, se a gente não tem uma informação que tenha sido confirmada por duas fontes, normalmente a gente não coloca no ar. Ah, que ótimo. Lógico que tem situações e situações. Você viu um acidente, a polícia está dizendo que não tem o registro do acidente, você não tem como fazer uma dupla checagem do acidente. Sim. Mas, em termos gerais, a gente faz a dupla checagem. Uma verificação de 2 etapas. Isso. E aí, no processo da guerra agora do Irã, teve um ataque do Irã no domo de ferro lá de Israel. E aí nós recebemos no WhatsApp um vídeo como se fossem vários mísseis do Irã atingindo Israel. E a gente tentava descobrir se era verdade ou não. Nesse dia eu já tinha saído da redação, estava na academia, então a pessoa que estava esperando para poder fazer o próximo aparelho deve ter ficado com raiva de mim no revezamento. E aí ficamos eu e o repórter tentando descobrir se aquele vídeo era real ou não. Então a gente foi na Al Jazeera, a gente foi nos veículos na Reuters para tentar identificar, e nenhum grande veículo publicou esse vídeo. Era um vídeo impressionante. E assim, quando a gente via as fotos da Al Jazeera e o vídeo, parecia que os prédios que tinham sido atingidos no vídeo eram aqueles da foto. Sim. Mas você não tinha como confirmar que eram. Sim. E aí depois de talvez 2, 3 horas, a gente descobriu que na verdade não era o míssil que estava caindo. Eram estilhaços do míssil que foram derrubados pelo domo de ferro. Só que quando você enxerga, você vê a primeira vez, você acha que são mísseis que estão caindo. E eram pedaços, eram fragmentos do míssil que estavam caindo que não danificaram Israel. A gente teve um episódio também na guerra agora que teriam atingido a sede do FBI em Dubai. Daqui que a gente provasse para quem estava cobrando que o Bahia Notícias não tinha publicado ainda aquele vídeo, deu trabalho explicar que não tem uma sede da FBI em Dubai. Então é uma coisa que é simples, mas que circula como um rachinho de pólvora. Então é preciso ter um cuidado maior nesse processo. A imprensa acaba tendo que ter um retrabalho, como você falou, de checar. Você gasta muito tempo, às vezes. É cansativo até você ficar desmentindo coisas que às vezes são muito óbvias de serem ditas. Mas ultimamente eu tenho chegado à conclusão, Isabela, que o óbvio precisa ser dito e às vezes com uma frequência muito grande. E quando a gente fala obviedades, talvez a gente esteja explicando para a população, para os espectadores, para os leitores, que aquilo é a realidade, que a realidade às vezes não é da forma como as pessoas almejam, desejam. Porque quando você recebe uma mensagem no WhatsApp que você encaminha, de alguma forma você está concordando com aquela mensagem, você está endossando aquela mensagem. Estou usando só um exemplo. Então é preciso tomar cuidado com isso e responsabilizar as pessoas que devem ser responsabilizadas. Seja quem criou originalmente, seja quem somente encaminhou, sejam as big techs que deram espaço para que essas informações falsas, os usos da inteligência artificial para atacar, para diminuir pessoas, ele não aconteça.
eu fico imaginando a quantidade de situações em que a gente, na minha época, a gente vivia aqueles vazamentos de pessoas em situações íntimas Sim, que sim. aconteciam com uma frequência, só que era numa escala muito menor do que agora. E aí você vê adolescentes compartilhando informações, como aquele caso absurdo do Rio de Janeiro, do Sim, estupro, sim. um adolescente e 4 adultos estuprando uma menina de 17 anos, e muita gente naturalizando isso, a camisa do sem arrependimentos. Sim, É um sim. absurdo que isso aconteça e que muitas pessoas acabem endossando isso. Então é preciso, por exemplo, criminalizar e responsabilizar as pessoas que cometerem crimes nesse sentido. Por isso que é importante que nós, enquanto sociedades, discutamos a questão da Da regulamentação. regulamentação da inteligência artificial, da regulamentação do próprio uso de redes sociais, não por censura, mas para evitar que crimes sejam cometidos. O ECA Digital, que a gente viu toda aquela mobilização a partir do FELCA, ele começou a dar resultado. Essa semana ele entrou em vigor e a gente viu plataformas restringindo o uso por crianças e adolescentes, que realmente é necessário. O Roblox, que é uma... até hoje eu não consegui entender exatamente o que é o Roblox, porque Sim. não é a nossa geração, pelo menos não é a minha Nem a geração. minha, eu já ouvi falar também. E aí eu acessei o Roblox lá na redação, inclusive o pessoal fez vídeo, olha, o chefe está usando o Roblox, para entender o que era. E aí tinha paredão no Roblox, nada contra paredão, mas com músicas que não são adequadas para crianças de 10, 12 anos, que elas estavam chega de injustiça, Eu vi esses isso. protestos. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado do ponto de vista enquanto sociedade, porque a gente está num risco muito grande. E essa questão da inteligência artificial, a partir do processo político deste ano, ela vai ter uma presença muito grande no dia a dia do brasileiro. Vai. E eu desejo muita sorte para vocês, porque vai dar muita dor de cabeça. Aqui na TV Câmara a gente está num universo muito particular, né? Nossa fonte de notícias, na TV, na rádio, na assessoria, nossa fonte de notícias está aqui, né? São os políticos. E a gente não trabalha tanto com factual como vocês trabalham. Então, a gente já tem esse impacto muito menor da desinformação. Mas vocês que trabalham ali no dia a dia, que estão no chão da fábrica mesmo, né? Porque redação é chão de fábrica. É ficar ali cobrindo factual e mostrando em tempo real. Vai ser muito complicado, muito complicado. E vai dar trabalho também, Isabela, porque às vezes é muito difícil você identificar se um conteúdo é falso ou não. Sim, sim. E isso é a parte mais difícil. A IA não pode ajudar? Tem algumas inteligências artificiais que elas colocam um selo, Sim, que ele não é visível, mas o arquivo ele fica com uma espécie de metadado que identifica que é um conteúdo gerado por IA. Então, por exemplo, se você cria alguma coisa fora do Instagram e aí publica no Instagram e houve o uso de inteligência artificial e você não colocou o rótulo de inteligência artificial, que no Instagram é obrigatório, ele faz essa identificação. A Meta, por exemplo, tem uma tecnologia que permite que o Instagram reconheça, mesmo que aquele vídeo ou foto não tenha sido tratado dentro da plataforma, ele identifique que foi inteligência artificial e aí coloca rótulo de IA. Mas nem toda tecnologia está com essa informação disponível. As imagens geradas pela maioria das plataformas têm um metadado, tem uma informação por trás que indica que foi gerado por IA. Mas nada impede que a população evolua e, por exemplo, desenvolva uma tecnologia para retirar essa assinatura de inteligência artificial. Ou que, por exemplo, as ferramentas não identifiquem com a velocidade que nós desejamos que aquilo é uma imagem gerada por inteligência artificial. Então, assim, é muito difícil nesse processo, porque a gente ganhou tempo com outras coisas, mas a gente vai gastar um tempo tentando verificar se aquele conteúdo é real ou não. E aí a gente tem algumas big techs que têm uma inclinação política, um interesse político por trás. Sim. Então, por exemplo, o Grok, que é a inteligência artificial do antigo Twitter, hoje do X, não necessariamente ele indica que é falso ou não, a depender de quem é o interlocutor. Então, eu tenho muitas ressalvas
a interagir com o Glock sobre determinado conteúdo. Lógico que sempre que tem algum vídeo, uma foto, tem alguém que vai lá e pergunta, Glock, isso é real? Aí eu já clico na pessoa e vejo a resposta do Glock para facilitar a minha vida. Eu não faço uma pergunta para o Glock. Mas eu já vi situações em que o vídeo era falso, que ele não conseguiu identificar que era falso. Então, o grande desafio, seja da população em geral, seja da imprensa, é identificar a imagem que é real, o vídeo que é real, do que é gerado por inteligência artificial. Em 2022, salvo me engano, 2018, teve um vídeo que até hoje a gente não tem muito claro se foi inteligência artificial ou não, que era um homem parecido com João Dória com uma mulher no motel. Sim, eu me lembro disso. Então, aquele vídeo foi real, aquela pessoa era um sósia de João Dória, ou aquilo foi gerado por inteligência artificial? É o tipo de informação que até hoje a gente não tem uma confirmação. Ele nega que seja ele. Ele vai negar sempre. Sempre. Mas assim, pode ter sido um sósia, pode ter sido um sósia, pode ter sido uma inteligência artificial rudimentar, uma edição rudimentar que permitiu que a pessoa masculina se parecesse mais com João Dória. Então, é o tipo de situação que a gente está, infelizmente, disponível para poder ter acesso e que a gente precisa tomar muito cuidado, ter muita cautela, seja para divulgar num veículo de imprensa, seja para compartilhar com a família, com os amigos ou nas suas próprias redes sociais. Mas eu acho que foi verdade, pela cara de constrangimento da mulher dele quando ele foi pedir desculpa. A cara da mulher dele entregou tudo. Enfim, né? Mas é isso. Muito obrigada, Fernanda. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar esse bate-papo. Foi ótimo. Você trouxe aqui muitas novidades, né? Para mim, que tô meio por fora desse universo, porque não tô no mercado, né, tradicional, mas também para os telespectadores, porque muitas vezes a gente cria mesmo essa resistência sem saber, né, como que está sendo utilizado de fato, cria alguns preconceitos. Então, é ótimo a gente deixar tudo muito bem explicadinho. Espero que esse trabalho que você vem desenvolvendo lá no Bahia Notícias, ele possa progredir, trazer muitos ganhos para vocês e em termos de qualidade também do jornalismo que é feito, né? Eu agradeço muito o convite, eu gosto de compartilhar as experiências que eu tenho, principalmente com essas novas tecnologias. Eu sou uma espécie de usuário daquele nível extremo de novas tecnologias, então é sempre bom compartilhar, de alguma forma ajudar pessoas a entender como funciona o mercado do jornalismo, o uso de tecnologias. Então, muitíssimo obrigado pelo convite e fico à disposição para outras oportunidades. Vamos sim. Quando tiver mais novidades, é só você falar que a gente vai marcar outro bate-papo. Esse é um assunto que não envelhece nunca. Com certeza. Né? E você que está aí nos assistindo, chegamos ao fim de mais uma Sala de Imprensa, mas vale lembrar, o programa fica disponível na íntegra lá no nosso canal do YouTube. É só você direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Lá você vai encontrar Sala de Imprensa e todos os outros programas da nossa TV Câmara. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra na próxima quinta-feira, às 13 horas na TV Câmara e às 17 horas na Rádio Câmara. Continue na nossa programação.